Uma vez que estamos todos acomodados, pegue seu exemplar da Palavra de Deus, abre aí no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, no capítulo 2, versículos de 21 a 25. Gênesis capítulo 2, versículos de 21 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Pai, nós oramos ao Senhor neste momento e mais uma vez, Deus, nós pedimos, Deus, a livre atuação do Teu Espírito Santo em nós, neste lugar, e pedimos, Deus, para que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, use a minha vida e ministre sobre cada um de nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Você se lembra que no domingo passado nós falamos muito sobre a importância de nós termos uma visão espiritual em relação à família. O tema da nossa mensagem, que foi a mensagem de abertura desta série, foi uma visão espiritual em relação à família. E nós pregamos, todo o nosso tempo de mensagem dentro dessa perspectiva sobre a importância de nós termos uma visão espiritual sobre tudo o que acontece à nossa volta, em especial na nossa família. Eu disse que eu fiz questão que esta fosse a primeira mensagem, porque este assunto ele viria automaticamente à tona em cada uma das outras mensagens. Então nesta que é a segunda, e depois na terceira, na quarta, em algum momento nós vamos trazer de novo esta ideia da visão espiritual, da família, como sendo uma instituição criada por Deus e por ser assim que sofre ações do mundo espiritual das trevas, que visam a todo momento destruí-la. Então foi fundamental nós firmarmos esta ideia na nossa primeira mensagem, porque este assunto ele irá em algum momento nos acompanhar novamente na sequência dessas mensagens e desta série que estamos pregando. O tema da nossa mensagem hoje, segunda mensagem deste mês da família, é Projeto do Céu na Terra. E nós justamente estamos no livro do Gênesis, porque o Gênesis é o livro que nós sabemos muito bem, que narra o início de todas as coisas, o momento em que Deus cria todas as coisas e, consequentemente, cria também a família. Então, já partindo para as aplicações que vamos tirar deste texto e deste tema, no primeiro momento, aquilo que vamos chamar de primeira parte desta mensagem, eu quero falar com os irmãos sobre a família como um projeto de Deus na terra, projeto do céu na terra. E eu quero repetir 2 versículos desses que nós já acabamos de ler. Eu quero repetir os versículos 21 e 22, quando ele diz: Então o Senhor fez cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com a carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Então nós vemos de forma clara, irmãos, neste versículo, que tendo o Senhor Deus criado o homem,
percebendo que ele estava só e não desejando que assim ele permanecesse, o Senhor Deus cria a mulher, formando assim a família. E qual é a ideia, irmãos, de nós pensarmos no primeiro momento sobre este tema, a família como sendo um projeto de Deus, um projeto do céu na terra? Qual é a primeira ideia que nós precisamos ter sobre isso? É a ideia, irmãos, e o entendimento de que a família ela é um presente de Deus. Receba o entendimento e a compreensão da sua família desta forma. A família é um presente de Deus para a humanidade. Ao criar todas as coisas, ao criar o homem e ao perceber que ele estava só e não desejando que assim permanecesse, o Senhor cria a família. E o que isso nos traz de ideia, irmãos, de entendimento? A família não é uma iniciativa humana. O texto bíblico não nos traz a informação de que o homem estando só e olhando para si mesmo e percebendo que isso não era bom, ele vai até o Criador e solicita que o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, fizesse algo a mais. Não, a iniciativa não é do homem, a iniciativa é de Deus. A família e essa instituição da família, ela antes de qualquer coisa, é importante nós entendermos isso, ela nasce no coração de Deus. A família não é uma instituição humana, a família é uma instituição divina. Como eu disse, não foi o homem que viu a necessidade de formar a família, foi Deus. A família não foi criada pelo Estado e nem mesmo pela igreja, irmãos. A família é um projeto de Deus, a família é um projeto do Criador. Então entenda isso, eu tenho certeza que você já sabe, mas que você possa fixar isso nesse momento como entendimento para a nossa mensagem. A família foi uma instituição, ela foi instituída por Deus, ela foi criada antes do Estado e antes até mesmo da igreja. Ela é a primeira instituição, todas as outras instituições emanam da família, a família é a base, a família é o alicerce. Por ser, irmãos, a família um projeto de Deus, ela vai receber ataques do mundo espiritual, e aí nós exploramos muito isso no domingo passado. É justamente, irmãos, por ser a família uma instituição divina e não humana, é justamente, irmãos, por ser algo que nasceu primeiro no coração de Deus e não no coração do homem, que ela vai receber ataques do mundo espiritual. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Se a família é um projeto de Deus, irmãos, e vai receber ataques do mundo espiritual, e você sabe que ela recebe, tirando como exemplo suas próprias experiências e família, nós não podemos naturalizar tudo aquilo que acontece no ambiente da família. Lembrem e comecem a lembrar nesse primeiro tópico de algumas coisas que nós estabelecemos aqui no domingo passado. Não é, irmãos, agir com indiferença e nem agir com exagero. Não é dizer que tudo é natural, que tudo é coincidência, que nada é uma ação espiritual, e também não é espiritualizar tudo. O pastor conta que certa vez uma irmã a procurou no gabinete para um momento de aconselhamento, e aquela irmã procurando o pastor, ela fala: pastor, eu preciso que o senhor e a igreja ore constantemente pelo meu esposo, porque ele foi tomado pelo espírito do adultério, e ele está pecando, adulterando.
E o pastor falou para ela: minha irmã, a gente vai orar sim pelo teu esposo, mas vamos só estabelecer algumas coisas. Adultério não é espírito, adultério é obra da carne. A gente não tem que orar para o seu esposo ser liberto do espírito demoníaco, a gente tem que orar para ele se arrepender. O que ele precisa é de arrependimento. E talvez se ele não é convertido, que ele precisa de conversão. Porque o adultério é uma obra da carne. O adultério não é um espírito. O adultério é uma obra da carne. Então nós não vamos, irmãos, quando formos pensar no ambiente da família, a gente não vai espiritualizar tudo. A gente não vai deixar de pensar e entender nas obras da carne. Naquilo que eu e você somos sim responsáveis por termos a decisão de escolher sobre a nossa vida, de decidir sobre ela, e em função das nossas escolhas vivermos determinadas circunstâncias. Nós não vamos aqui tirar a responsabilidade individual de cada um, de cada crente, de cada pessoa. Mas nós não vamos também, irmãos, agir com indiferença. Nós não vamos aqui pensar que Satanás ele não tem prazer em destruir a família, e que muitas vezes é justamente quando alguém dá legalidade e abre brecha, talvez colocando sua vida em pecado, que mais ainda ele vai agir. Então nós não podemos esquecer isso. Então nem com indiferença e nem com exageros. E aí nós falamos muito bem isso no domingo, nós precisamos, irmãos, nós precisamos para a nossa família. Grave isso e leve até o final deste mês, até o final desta série. Nós precisamos de conhecimento, de sabedoria e de discernimento. Você lembra disso? Nós precisamos de conhecimento, de sabedoria e de discernimento na nossa família. O conhecimento da palavra de Deus, porque ele é a base que a minha família precisa. Então eu não posso, como família, abrir mão de conduzir minha família longe do conhecimento da palavra de Deus. É esse conhecimento que a minha e a sua família precisa, e nós não podemos abrir mão dele. É debaixo desse conhecimento nós vamos criar nossos filhos. É de acordo com esse conhecimento que nós vamos viver o nosso relacionamento conjugal. É a partir deste conhecimento que nós vamos colocar ele como alicerce para a nossa família. Então não abra mão do conhecimento, mas peça a Deus sabedoria, que nós falamos muito bem aqui, que é o uso correto do conhecimento. Porque uma vez que nós temos conhecimento, adquirimos conhecimento, não necessariamente nós seremos sábios. Nós podemos ser famílias, sermos pessoas que adquiram conhecimento, mas não tenham sabedoria para usá-lo. E aí eu citei na mensagem do domingo passado, os irmãos lembram disso, como texto para nos explicar isso, a parábola do construtor prudente e do insensato, que fala exatamente isso. Quando o Senhor Jesus pregando para uma multidão e todos ali ouvindo, e por estarem ouvindo, estavam gerando conhecimento, o Senhor Jesus conta esta parábola. E ele diz que todo aquele que ouve e pratica, este é comparado a um homem prudente, a um homem sábio. Então o conhecimento está no ouvir, mas a sabedoria está no praticar aquilo que nós ouvimos. Todos nós aqui temos o nosso tempo de vida cristã, uns mais e outros menos. E este tempo de vida cristã nos traz o conhecimento da palavra de Deus. Uns têm pouco, outros têm médio conhecimento, outros têm muito conhecimento, mas nós precisamos pedir sabedoria a Deus, porque no momento que nós temos o conhecimento, mas não colocamos ele em prática na nossa vida, nós não estamos sendo sábios. Quando eu preciso muitas vezes gerir um conflito dentro da minha casa, e ver uma determinada situação, e eu não coloco em prática aquilo que a palavra me diz, eu tento resolver de qualquer outra forma, está me faltando sabedoria. Então eu não posso ficar apenas na esfera do conhecimento. Eu preciso dar um passo a mais. Eu preciso pedir sabedoria a Deus. E eu estou dizendo pedir sabedoria a Deus, porque Tiago vai dizer, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. É Deus que concede a sabedoria, e nós precisamos pedir a Ele para a nossa família. Então se você não ora, se você não tem o hábito de orar, se você não costuma orar desta forma quando você ora pela sua família, passe a orar.
Se você tem o seu tempo de oração, a sua devocional, e você ora pela família, eu citei aqui, imagino que a família seja algo que todos nós oramos, ore pedindo a Deus sabedoria, para que você saiba lidar e conviver com todas as questões da sua família. E nós precisamos do discernimento. E aí o discernimento é lógico, é o discernimento espiritual que eu estou me referindo, e nós aprendemos que ele é um dom. Se ele é um dom, ele é concedido pelo Espírito Santo. E aí vai me exigir não só apenas que eu busque o conhecimento e peça sabedoria a Deus, vai me exigir um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Que é uma pessoa, é o Deus que mora dentro de nós e que está disponível para que possamos nos relacionar com Ele. E quanto mais próximo do Espírito Santo, quanto mais dominado por Ele, mais cheio dEle, e aí, segundo a vontade dEle, eu posso vir ter o dom do discernimento espiritual. Que consiste em enxergar aquilo que os olhos físicos não podem ver. Compreender de forma espiritual aquilo que já aconteceu ou está acontecendo na minha família. E quando vierem os ataques do mundo espiritual, porque a família é um projeto de Deus, ela vai receber esses ataques, não aceite e não se submeta a esses ataques. Vença-os, tal como Josué, que disse, e nós falamos muito no domingo passado, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mas por ser projeto de Deus, irmãos, pela família ser projeto de Deus, além de nós recebermos ataques no mundo espiritual, pela família ser um projeto de Deus, ela também merece a nossa atenção. Então, por ser um projeto de Deus, merece a nossa atenção. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, ele vai dizendo assim, olha, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Vamos falar junto esse versículo, vamos lá? Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Acredito que você já conhece esse versículo, é um versículo até, podemos dizer assim, como costumo dizer no meio pentecostal, não é uma crítica ao meio pentecostal, é só uma constatação, é forte, né? Quando você está às vezes pregando numa igreja pentecostal e você lê um versículo desse ou fala alguma coisa, às vezes alguém né, replica, é forte, este versículo é forte, irmãos. E qual é o contexto deste versículo? No capítulo 5 desta primeira carta a Timóteo, Paulo está aconselhando Timóteo sobre o papel da igreja em cuidar das viúvas e dos idosos. Esse é o assunto principal do capítulo 5. Só que Paulo, justamente nesta parte, ele está criticando as pessoas da igreja, porque elas estavam, podemos dizer assim, sendo negligentes em relação à sua família. É justamente por entender que a igreja devia exercer um cuidado pelas viúvas e pelos idosos, que os crentes, naquele contexto ali, estavam negligenciando a sua família, não cuidando deste grupo da família, justamente por entender que a igreja iria cuidar. E aí, o que Paulo está aconselhando a Timóteo e a palavra de Deus está nos ensinando, irmãos? Que é papel de cada um de nós, crentes em Cristo Jesus, cuidarmos da nossa própria família. Nós não podemos negligenciar esta tarefa, este papel, atribuindo esta responsabilidade, em primeiro lugar, a qualquer outra instituição. Esta responsabilidade, que é de cuidar da nossa família, ela é, em primeiro lugar, nossa. Então, por ser um projeto de Deus, ela merece a nossa atenção. Olha, eu imagino que você tenha motivos para dar atenção à sua família. Eu imagino que você seja capaz de, nesse momento, listar vários motivos pelo qual a sua família merece a sua atenção. Mas eu quero fazer uma observação aqui. Nenhum dos motivos que você venha a pensar
nenhum dos motivos que você venha a listar é mais importante do que este. Ela é um projeto de Deus. Ou se porventura houver alguém que pense que não tem motivos para dar atenção à sua família, ou que a sua família não mereça a sua atenção, eu quero te dizer que você tem total motivo para dedicar atenção à sua família, pelo simples fato dela ser um projeto de Deus. Se ela nasceu no coração de Deus, se foi Deus que idealizou, se foi Deus que trouxe do céu para a terra, para que possamos vivenciá-la aqui, ela merece a minha atenção, irmãos. Ela merece a sua atenção. Porque se eu amo a Deus, eu preciso amar aquilo que Deus ama, e eu preciso amar aquilo que Ele criou, e Ele criou a família. Mas eu quero, nesse momento, desdobrar um pouco mais o que seria esse dar atenção à família. Quero dizer para você que dar atenção implica, por exemplo, em estabelecer prioridades. Dar atenção, irmãos, implica em estabelecer prioridades. Gênesis capítulo 2, versículo 24, vai dizendo: por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Preste atenção neste versículo, que é um versículo muito conhecido, mas muitas vezes não nos atentamos a tantas coisas importantes que ele nos comunica. Esse versículo ele fala, por exemplo, sobre uma mudança de estação. Uma mudança de estação na família. Um momento em que a estação muda. E que momento é esse? O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então a nossa família, por exemplo, de acordo com esta palavra, ela passa por essa mudança de estação. O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, formando ali a sua nova família, deixando a sua família, que chamamos família de origem, para estabelecer a sua nova família com o seu cônjuge e com os filhos que vierem após esta união. Nesta mudança de estação, o que muda, irmãos, juntos? A prioridade. Nessa mudança de estação, muda-se a prioridade. A prioridade deixa de ser pai e mãe e passa a ser a mulher, o cônjuge e os filhos que poderão vir desta união. Não há apenas uma mudança de estação, há uma mudança de prioridades. E dar atenção à família implica em entender e estabelecer, por exemplo, essas prioridades, que, acredite, é um dos maiores na lista dos problemas e dos conflitos, é um dos maiores conflitos que acontecem em família. Então, dar atenção, irmãos, implica estabelecer prioridades. Eu preciso ter de forma muito clara o que é prioridade para mim, uma vez que eu formo a minha família. E deixa eu dizer mais uma coisa, pais, vocês precisam facilitar isso. Porque muitas vezes, irmãos, com todo respeito, são os pais que complicam. Não é uma regra, mas muitas vezes são os pais que complicam. Complicam, irmãos, quando querem ser centralizadores dos filhos casados. Complicam, irmãos, quando querem gerir a vida dos filhos casados. Complicam, irmãos, até em algumas circunstâncias que talvez precisem dar algum auxílio financeiro em algum momento, se achem no direito de que, porque dão algum auxílio financeiro em algum momento, terem o direito de determinar ou tentar determinar o que os filhos casados devem fazer. Então, a família, irmãos, dar atenção implica em responsabilidade. E aqui, para que você não fique chateado com o pastor, filho vai continuar amando os pais.
E vai continuar tendo amor pelos pais. E se formos olhar o princípio da palavra de Deus, vai continuar estabelecendo honra aos pais. Mas a prioridade muda. Muda tanto no ambiente daquele que casou, quanto no ambiente daquele que ficou, naquilo que chamamos de ninho vazio. E nós não podemos, irmãos, atropelar isso. Nós precisamos respeitar isso, porque isso traz problemas para o ambiente da família. Mas pode acontecer também que sejam os filhos que não queiram sair debaixo da asa dos pais. E aí, com todo carinho, o que você precisa fazer? Você precisa empurrar. Você já viu como uma ave, independente de qual seja ela, como que ela coloca o seu filhote para voar? Como que ela faz? Ela vai o mais alto possível que ela pode e solta. Ou se o ninho já estiver muito alto, ela faz o quê? Empurra. Empurra. Só que muitas vezes, irmãos, os pais gostam dessa atitude do filho vir correndo para debaixo das suas asas. Aí ele abre aquela asa bonita assim, igual de um pavão, e abraça, quando não era para abraçar. E aí a família que foi formada a partir dos seus filhos não consegue estabelecer prioridades. E você, por tê-los por perto, pensa que isso é bom. Mas não é. Não fiquem chateados comigo. Mas nós precisamos, irmãos, entender que esse dar atenção implica em estabelecer prioridades. Tem filhos casados que não vivem para os seus cônjuges, nem para a sua família, vivem para a família de origem. A prioridade dele é a família de origem. Se ele tiver que prejudicar a família dele, que ele formou no casamento, para favorecer a família de origem, ele vai fazer isso, está errado. Isso não é padrão de Deus. Você ama seus pais, você vai amar, você vai honrar enquanto você tiver, e quando você não tiver mais, você vai recordar com muita saudade e muita gratidão. Mas a prioridade sua, se você casou, é a sua casa, é o seu esposo, são os seus filhos, e não mais a sua família de origem. Mas dar atenção também, irmãos, desdobrando isso, implica em exercer cuidado. E aí deixa eu dizer uma coisa, Deus te deu uma família para você cuidar dela. Deus te deu uma família para você cuidar dela. É seu papel cuidar da sua família. Então, maridos aqui presentes, e aqueles que forem alcançados por esse vídeo, cuide de sua esposa. Cuidar da sua esposa de que forma? Sendo presente. Seja presente na vida da sua esposa. Ah, mas eu trabalho, mas minha vida é corrida. Seja presente. Ainda que a sua vida seja corrida, ainda que a vida dos dois seja corrida, é preciso encontrar algum momento para ser presente. Esposo, você precisa ser presente na vida da sua esposa. A gente tem lares com perfis muito diferentes, né? E às vezes a gente pode ter um lar em que os cônjuges eles tenham mais independência, saibam se virar, saibam fazer as coisas. Ainda que a sua esposa seja, vamos dizer assim, independente, é seu papel cuidar dela, sendo presente. Esposos aqui que nunca levaram a esposa no local de trabalho. Se ela trabalha, se você nunca fez, faça. Se você nunca esteve lá na porta do local onde a sua esposa trabalha para recebê-la no final de um expediente, arrume um jeito e pelo menos uma vez na vida, ou duas ou três se possível, faça. Esposo que na hora de fazer as compras, a esposa sempre vá sozinha. Seja presente, esteja ali, não importa qual é a sua agenda, não importa quando seu horário é apertado, é seu papel exercer cuidado, e você exerce cuidado sendo presente. Mas você exerce cuidado também dando presente.
Eu combinei com as irmãs, tá? Tá tudo combinado aqui. Mas você exerce cuidado dando presente em época e fora de época, surpreendendo, mostrando que se lembrou dela. Você demonstra cuidado e você exerce cuidado sendo um bom ouvinte. Dizem que a mulher gosta de falar muito. Dizem que a mulher costuma falar mais do que um homem. Basta chegar no final de um dia e você virar para um homem e falar, a mulher falar, amor, como é que foi seu dia? Ele vai falar, foi tudo bem. Ele vai falar, foi tranquilo. Foi tudo normal. Mas se a pergunta for inversa e o homem fizer para a mulher, amor, como foi seu dia? Eu acordei 8h30 da manhã, eu peguei e fui em tal lugar que eu tinha que fazer isso. Depois, quando eu voltei, eu lembrei que eu tinha que fazer um negócio que eu não tinha feito no dia anterior, eu fui fazer, depois eu fui levar as crianças na escola, depois eu fui visitar fulano, chegou lá fulano, falou, que sabe o que está acontecendo com a família dela? Está acontecendo isso, e ela vai começar a falar. Mas você exerce cuidado sendo ouvinte. Você exerce cuidado dando suporte até mesmo de longe. Sua esposa em determinado dia precisa ir ao médico, precisa fazer uma coisa fora da rotina, você não está em casa, está no seu local de trabalho, liga, procura saber que horas que ela vai, como que ela vai, você facilitou os meios para que ela pudesse ir. Se você tem um carro e aquele dia você pôde trabalhar de ônibus e deixou o carro, faça isso. Se você não tem como, ofereça a ela para que você pague um táxi, pague um Uber, dê suporte. Dê suporte, ainda que você não esteja presente ali fisicamente, dê suporte ligando, sabendo se ela já foi, como foi. Incentive. Na dieta que ela fala que vai começar na segunda-feira, incentive. Na academia que ela fala que vai fazer porque está precisando, incentive. Em um projeto que ela pensou em colocar em prática como um estudo, incentive. Em uma pós-graduação que ela está pensando em fazer, porque isso vai trazer crescimento para o local profissional onde ela atua, incentive. Isso são formas de exercer cuidado. Esposas, cuide de seu marido, motivando. Um homem não sabe render profissionalmente se ele estiver desmotivado. E às vezes é um determinado chefe naquele momento que está tirando a paz no ambiente de trabalho dele. É uma função ou um cargo que ele exerce abaixo daquilo que ele se especializou e que ele teria condições de fazer. Então seja você no ambiente da família, esposa, o primeiro a motivá-lo. Valorize-o. Ainda que determinadas coisas na sua casa não sejam o ideal, ou sonhado, ou da forma que você gostaria que fosse, muitas vezes você tem aquilo que é o resultado do melhor esforço, ou do maior esforço que o seu esposo pode fazer. Então, valorize-o como esposo, como pai, como provedor da sua casa. Caminhe junto nos momentos bons, nos momentos ruins, seja na fartura, na escassez, apoie. Cláudio Duarte diz que, daquele jeito particular de dizer, que tem homens que são até ruinzinho, fraquinho, como ele diz, mas se tornam grandes homens porque tem uma mulher que o impulsiona. E mesmo eles demonstrando limitações, eles conseguem ir longe, porque tem uma mulher que o impulsiona a ir. Mas ao contrário disso também acontece, irmãos. Tem muita mulher que puxa para baixo. Pais, exerçam cuidado, dando atenção aos seus filhos, gastando tempo, ensinando princípios valiosos, protegendo, acompanhando, dando tempo de qualidade. Filhos, cuidem de seus pais, demonstrando gratidão, exercendo obediência, enquanto solteiros, e honra após casados.
Mas dar atenção, irmãos, também implica em preservar e lutar pela família sempre que necessário. A palavra preservar, irmãos, ela tem como significado não destruir. Quem preserva não destrói. Diante desse significado, é muito fácil entender o que significa preservar a família. É fazer de tudo para que ela permaneça intacta, para que ela permaneça de pé, para que ela não seja destruída. É eu colaborar para que ela permaneça firme, em pé. É muito comum na vida do homem. O homem, né, tem exceções, mas é muito comum na vida de um homem ele gostar de preservar o carro. E quando o carro não é zero, não é novo, ele fica feliz da vida quando alguém chega e elogia, né? Pergunta, qual o ano desse carro? Aí ele responde, o carro é 2002. A pessoa, nossa, mas está muito conservado, está muito inteiro, está muito bonito. Então, geralmente, o homem tem um gosto por isso, em conservar, né? Tem uns que vão ao extremo, ao exagero, tira o carro da garagem para ir na padaria, volta, limpa o pneu e passa o pano no carro. E quando alguém vai sentar, às vezes ele não fala, mas faz cara feia se alguém entrou e saiu uma poeira do pé e foi para o tapete do carro. Então tem pessoas que são ao extremo. Vai carregar alguém da família, a esposa fala que quer ir em tal lugar e que vai a cunhada, vai o sobrinho, ele fala, atrás é só 3. E se dependendo do peso é só 2. Da sua família é só 2. Né? Então geralmente o esposo ele preserva o carro. A atitude de cuidado, irmãos, preservar a família. E não apenas preservar, lutar, porque ainda que eu preserve, a Bíblia nos garante que nós viveremos dias difíceis, que nós viveremos os dias de tempestade. 1 Samuel capítulo 30, você não precisa abrir, se você quiser, você anote no seu esboço para que você leia em casa depois. 1 Samuel capítulo 30, ele narra um episódio na vida de Davi muito interessante. Davi estava acampado em um determinado lugar e ele precisava levar os seus soldados para uma guerra. E ele juntou todos os seus soldados, todos os homens, e levou para a guerra. Ele mobilizou toda a sua atenção e todo o seu esforço na guerra, naquilo que ele precisava fazer como chefe de exército, como militar. Então ele mobilizou toda a sua atenção, todos os seus esforços nisso, levou todos os homens, chegou lá e venceu a guerra. Só que ao fazer isso, ele deixou as esposas e os filhos no acampamento sozinhos. Focou sua atenção na guerra, juntou seus soldados e foi. Venceu a guerra, só que quando ele voltou, um exército inimigo havia entrado no acampamento, havia queimado tudo e levado todas as mulheres e crianças para o acampamento do inimigo. E aí foi um desespero total. Se você ler esse texto depois em casa, você vai ver. Foi um desespero tão grande, irmãos, que a Bíblia diz que Davi e seus homens choraram até perder a força. Não sei se um dia você já chorou até perder a força, mas a expressão é exatamente essa. Eles choraram até perder a força. Mas o que isso nos ensina, irmãos? Que ainda que de forma involuntária, a gente pode deixar a família desprotegida. A gente pode deixar a família desprotegida quando a gente não dá a atenção que ela precisa. A gente pode deixar a família desprotegida quando a gente foca toda a nossa energia, todo o nosso tempo, toda a nossa mente em outras coisas, assim como fez Davi, e não na nossa família. E aí você continuando lendo o texto vai dizer que eles choraram, oraram ao Senhor, depois eles se levantaram, conseguiram ir até o exército inimigo e resgataram todas as mulheres com vida e todas as crianças com vida. E o que isso nos ensina também? Que na família, no ambiente da família, há tempo de chorar, mas também há tempo de agir, de se levantar e de lutar pela sua família.
Então tem momento que é momento de chorar, tem momento que é hora de se levantar e agir. E agora eu quero entrar, irmãos, naquilo que nós chamamos de segunda parte desta mensagem, onde, quero que você compreenda isso, onde uma vez que nós entendemos que a família é um projeto de Deus, nós precisamos compreender agora que Deus tem propósitos para ela. Deus não cria nada sem propósito, concorda? Deus não cria nada sem propósito. A família é um projeto de Deus? Nós sabemos que nós falamos sobre isso aqui. Só que ela é um projeto com propósitos. Então agora o que nós precisamos perguntar é para quê? Se Deus, se a família foi criada no coração de Deus, como nós falamos, nós enfatizamos, se a família é um projeto divino, é um projeto do céu, não é um projeto da terra, se não nasceu no coração do homem, nasceu no coração de Deus, a pergunta agora é para quê? Para quê, irmãos? Que Deus criou a família. E aí a gente fala de propósito. Acredite numa coisa. Há alguns anos atrás não era tão necessário falar sobre isso. Há alguns anos atrás isso era assumido pela maioria. Muitos sabiam para o que servia a família. Hoje em dia, acredite, tem muita gente que não faz a menor ideia do que representa a família. A família, irmãos, buscando agora os paraquês, a família foi criada por Deus para ser abrigo nas tempestades. A família foi criada por Deus para ser abrigo nas tempestades. Provérbios 14, 26 diz, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Nós sabemos muito bem, irmãos, que no ambiente da família as coisas não saem sempre da forma que planejamos. Quando, por exemplo, nós fazemos o curso de noivos com algum casal que vai iniciar, a formação de uma família, a gente fala muito de expectativa e realidade. Porque muitas vezes se cria tantas expectativas em relação ao casamento, em relação à família que vai se formar, mas quando você vive na prática, você vai ver que o casamento é bom, o casamento é bênção, mas muitas realidades são diferentes das expectativas. Muitas vezes projetamos uma coisa e vivemos outras. E é justamente por isso, irmãos, que Deus criou a família, para que ela possa servir na nossa vida como abrigo nas tempestades. Então a família ela precisa ser abrigo nas tempestades, por exemplo, nos períodos de mudanças. Famílias existem para ser abrigo nas tempestades, nos períodos de mudança. E todos nós passamos por mudanças na vida, irmãos. Nós enfrentamos doenças, sim ou não? Uma doença muda o cenário da família? Claro que muda. Quem aqui já precisou cuidar de um pai, de uma mãe, de alguém que adoeceu? Como que isso muda a rotina da família. Eu lembro quando meu pai precisou ficar um tempo internado, e que na época eu e minhas duas irmãs precisávamos nos organizar para dar assistência ao meu pai. Foi a época que a gente mais brigou na vida. Foi a época que eu e minhas irmãs mais brigamos, mais nos desentendemos. Por quê? Porque a doença traz mudanças. Quando a doença ela faz parte da família, ela traz com isso mudanças. Aí é hora da família ser o quê? Abrigo. Abrigo. A família precisa ser abrigo, irmãos, porque além das doenças, as mortes trazem mudanças. Trazem ou não trazem? É claro que trazem. Uma casa onde moravam dois e um vem a falecer, fica um. Isso traz mudanças. E a hora da família ser o quê? Abrigo. Abrigo. As mudanças, elas podem acontecer na vida acadêmica dos filhos. Temos um casal de amigos em Nova Iguaçu. A filha veio estudar em Vassouras. Mas a família continuou morando em Nova Iguaçu.
E a filha estudando em Vassouras. Você vem e se aluga apartamento, e você vê um lugar para instalar a filha, e deixa a filha, e fica lá no Nova Iguaçu preocupado. Aí, na sexta-feira, ele corre para a Vassoura para poder buscar a filha e levar para ela passar final de semana em casa, no Nova Iguaçu. E na segunda de madrugada, ou no domingo à noite, ele já volta para a Vassoura para deixar a filha. Isso traz mudança. E eu estou falando de um lugar que não é nem muito distante, Nova Iguaçu e Vassouras, mas pode ser de Barra Mansa para São Paulo, de Barra Mansa para o Rio de Janeiro e para tanto outro lugar. E aí a família precisa ser o quê? Abrigo. Nós passamos por mudanças de emprego, nós nos mudamos de residência. E aí, irmãos, não importa onde é o lugar, não importa onde a casa vai estar, é preciso existir uma família com quem eu possa contar nos períodos de mudanças. É para isso que Deus criou a família. A família, irmãos, ela precisa ser abrigo nos períodos de fracasso. Por que nos períodos de fracasso? Porque ninguém aqui vai vencer sempre. Ninguém aqui vai vencer sempre. Ninguém aqui vai prosperar sempre. Ninguém aqui vai conseguir se sentir realizado em tudo que faz. Vão existir momentos de fracasso. É aquela promoção do seu emprego que você estava esperando e ela não aconteceu. É uma falência em um negócio que você gere, seja ele próprio ou de qualquer outra forma. É uma crise econômica onde você precisa se reinventar, às vezes, naquilo que você faz. E nós lidamos, irmãos, com os fracassos, e é fundamental chegarmos nesse momento em casa, no ambiente da família, e ter quem nos abrace, quem nos conforte, e termos um lugar que seja um abrigo nesses momentos de fracasso. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10, vai dizendo: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Se hoje você tem uma família, ou já teve, que o ajude a levantar, dê graças a Deus pela sua família. A família precisa ser abrigo, irmãos, em situações de rejeição e preconceitos. Talvez nem todos sejam capazes de entender isso nesse momento, porque essa compreensão é muito mais fácil de se ter quem vive ou já viveu. É aquela típica situação que você precisa experimentar para saber o que é. Mas nós vivemos, irmão, numa sociedade preconceituosa e má. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade que discrimina o negro, o autista, o que apresenta algum tipo de deficiência física, mental, emocional. E muitas vezes essas pessoas, elas justamente por sofrerem isso na sociedade, elas precisam contar com a família como esse lugar de abrigo. Acredite, até numa sala de aula repleta de crianças, irmãos, o ambiente pode ser terrível para o seu filho, sem que você nem imagine. Nós nascemos, irmãos, com uma natureza pecaminosa. E se você não acredita, torne-se um professor de criança que você vai perceber. Então, muitas vezes, até um ambiente de sala de aula que só tem crianças, que nós pensamos que não pode fazer mal nenhum para os nossos filhos, pode fazer muito mal. E eles precisarem justamente da família como lugar de abrigo. Deixa eu contar algo para vocês. Muitos aqui já sabem desse testemunho, já sabem dessa história, mas temos, cada vez mais pessoas novas aqui conosco, que tenho certeza que Deus vai usar desse testemunho para, mais uma vez, nos edificar. Eu e a Lívia, nós temos duas filhas, a nossa primogênita é Ana Clara. Ana Clara completou 9 anos. E eu e Lívia nos casamos em 2006. Engravidamos em 2011 e a Ana nasceu em 2012. E ficamos muito felizes com o nascimento, era algo que nós esperávamos. Lívia tinha alguns problemas para engravidar, fizemos alguns tratamentos. Quando conseguimos, foi uma alegria muito grande. Mas com 7 meses de idade, a Ana começou a apresentar algumas coisas que nos assustaram,
Começou em alguns momentos ficando com o rosto virado somente para um lado, paralisado, até que antes de completar um ano, com 9 meses, não estou 7 meses ou 10, entre 7 e 10 meses, ela teve uma crise de convulsão muito forte. Ela tinha o hábito de ficar paralisada, você chamar e não voltar, mas passava um tempo, ela voltava e dessa vez ela não voltou. Ela entrou numa crise de convulsão muito forte, e a gente não sabendo o que era aquilo, peguei o carro, saímos desesperado, mais rápido que podia, chegamos no hospital, ela foi atendida, foi para a UTI, e sofreu bastante lá com vários exames de punção lombar, para descartar meningite e tudo quanto é tipo de coisas, e passou um tempo, né, alguns dias ela teve alta, saiu disso, e com alguns episódios ela tinha isso de forma recorrente, e todas as vezes com convulsões muito fortes, dessas de você não conseguir socorrer em casa, você tem que correr para um hospital, de chegar até o momento dela quase desacordar, ou em alguns momentos até desacordar, e a gente tem que correr muito forte para o hospital. Conforme foi passando o tempo, e ela chegou numa idade da gente começar a procurar um especialista, nós procuramos um neuro, e começamos a investigar, né? Investigar o que era. E descobrimos, né, através da medicina, e das portas que o Senhor abriu em relação à medicina, que a Ana teve um contato com um vírus chamado citomegalovírus, que provoca uma doença chamada citomegalovirose. A Ana tinha 3 lesões no cérebro, em contato, que ela adquiriu em contato da gravidez, e que isso que era o causador do que ela apresentava em relação às convulsões. Mas não era apenas isso, as convulsões passaram a ser controladas dentro do possível com medicamentos, mas ela apresentaria algumas dificuldades no decorrer da vida e no crescimento dela. Então, nos primeiros anos, a gente percebia a gente conseguia perceber pouquíssimas coisas, né, de diferentes na Ana, vamos dizer assim. Mas a gente percebia, muito mais voltadas para o movimento, para o equilíbrio. E conforme ela foi crescendo mais, as dificuldades ficaram mais visíveis, né? E hoje a maior é a capacidade de aprendizado, de concentração. Então ela está com 9 anos, ainda não conseguiu ser alfabetizada, e ela tem toda uma necessidade de apoio até mesmo na escola, quando ela está estudando. E o que eu quero dizer com isso, porque talvez a minha situação, embora não seja igual, seja parecida com a dos irmãos aqui, ou de alguém que vem assistir essa mensagem, é que muitas vezes, irmãos, a Ana, por ser dentro do padrão da sociedade diferente, ela é discriminada, até involuntariamente. Ela pode ser rejeitada por um grupinho de colegas na escola. Ela pode ser deixada de lado em algum círculo de amizade que ela esteja, porque muitas vezes ela vai chegar e ela não vai interagir da forma que as colegas da idade dela interagem. Aí, irmãos, é hora da família ser esse lugar de abrigo que possa a todo momento reafirmar para ela quem ela é. Reafirmar quem ela é para os pais, para nós da família. Reafirmar quem ela é diante de Deus. É para isso que Deus criou a família. Então a família, ela é esse abrigo nos momentos de rejeições e preconceito. É você, por exemplo, que é de uma família negra e já sofreu uma discriminação de racismo. Talvez seu filho, que uma vez foi namorar alguém, foi discriminado pela família de quem ele iniciou, tentava iniciar um relacionamento. Aí é a hora da família em casa ser um lugar de abrigo. Agora, sobre a Ana, deixa eu falar uma palavra mais direta para quem talvez vive uma situação parecida com essa. Deixa eu dizer uma coisa que é muito bem resolvida para mim e para a Lívia.
é muito provável que a nossa Ana não seja aquela que vai tirar as melhores notas na escola. Isso está muito, muito claro para nós. É quase certo, né? Praticamente certo dela ser aquela pessoa que não vai tirar as melhores notas na escola. Mas ela pode dar um abraço como ninguém, ela pode saber amar alguém como ninguém, ela pode ser usada por Deus para poder conseguir trazer algo de bom para alguém como ninguém saiba fazer. Então, você que talvez vive algo parecido, ou conheça alguém que viva algo parecido, passe essa mensagem para essa pessoa. Não foque naquilo que é de dificuldade, de limitação. Foque naquilo de melhor que a pessoa tem. E, sobretudo, que a família seja lugar de abrigo. Grave uma coisa, e a partir de agora eu vou precisar acelerar um pouquinho na mensagem, tá, irmãos? Grave uma coisa. A família precisa ser um lugar que nos ensine. A família precisa ser um lugar que nos traga ensinamentos. E nos trazendo ensinamentos, nos faça crescer. Então é na família, por exemplo, que nós aprendemos sobre relacionamentos saudáveis. Não pode ser em outro lugar. Precisa ser na família. É na família que nós aprendemos sobre relacionamentos saudáveis. Você primeiro precisa aprender e ensinar seus filhos para que eles aprendam relacionamentos dentro de casa, para que depois se relacionem lá fora. Então você precisa ensinar seus filhos a serem amorosos, cumprimentarem as pessoas, não serem egoístas, serem generosos, serem amigos, serem atenciosos. Por mais simples que você pensa que seja, é a forma que você ensina o relacionamento dentro de casa que vai ser a base de relacionamento para ele lá fora. Irmãos, a gente vive uma época muito perigosa. É a época dos malefícios da tecnologia, porque tem muito benefício. Mas a gente vive uma época, irmãos, que crianças ficam isoladas, com grande dificuldade de se socializar, porque ficam trancados em quarto jogando videogame, ou ficam dia e noite na frente de um celular, irmão, de um smartphone, de um tablet, seja lá o que for. Às vezes, você vai ver um grupo de crianças hoje e você compara com a sua infância, desculpa a expressão, chega a dar nervoso, dependendo de qual grupo você esteja vendo. Porque muitas vezes você vai ver um grupo de crianças que a maioria não sabe se socializar, são introvertidos, calados. Quando chega na vida profissional, irmãos, vão ser totalmente prejudicados de galgarem espaço profissionalmente pela forma que foram criados. Famílias fechadas dentro de si, que adotam o perfil do individualismo, esse perfil de que não se tem tempo para nada, que se só olha para o seu umbigo. Aí a família vive naquele mundo dentro de casa, só ela. A família não se socializa com ninguém, nem com parentes. Isso vai influenciar no relacionamento do seu filho para quando ele for adulto. Família, irmãos, precisa sentar à mesa com outras pessoas, comer uma pizza, jantar, almoçar, fazer um churrasco, fazer alguma coisa junto. Se a gente está num período, irmãos, de pandemia que não é aconselhável o ajuntamento, restrinja o seu grupo social, mas não deixe de fazer. Criança não foi feita para ser criada dentro de um mundo de 4 paredes, só com pai e mãe, não, e avô e avó, não, irmãos. E a família não foi criada por Deus para viver dentro desse mundinho, não. A família existe para se relacionar de forma saudável, ainda mais se formos pensar na família no aspecto cristão. É aí que mais ainda exige, irmãos, de relacionamentos. Irmãos, tenham relacionamentos, se relacionem, saiam das 4 paredes do templo, gastem tempo estando com outras pessoas. Isso vai influenciar positivamente na sua família. E a sua família vai aprender com isso. É na família, irmãos, que nós aprendemos sobre caráter verdadeiro. Muito daquilo que nós somos, nós herdamos dos nossos pais, quer você goste ou não. Caráter, irmãos, é apanhado como uma virose, como uma gripe, como um vírus.
Caráter não é ensinado, acredite nisso. Você pode dizer 1000 vezes para o seu filho que ele tem que ser honesto, mas é olhando para a sua vida que ele vai aprender se ele vai ser honesto ou não. Pequenas atitudes marcam a vida dos nossos filhos, seja positivo ou negativamente. É um troco não devolvido, é uma atitude onde ficou configurado que eu levei vantagem de forma que eu prejudiquei o outro naquilo que eu estava negociando. São mentiras, vida dupla, ser uma coisa dentro de casa, ser outra coisa lá fora. É isso que vai formar o caráter do seu filho, é isso que vai construir o caráter da sua família. Eu tenho pouquíssimo tempo de ministério pastoral, mas eu já encontrei na minha caminhada de vida cristã, pessoas adultas que não querem nada com a igreja, porque tiveram um péssimo exemplo dentro de casa, e esse exemplo dentro de casa muitas vezes eram pessoas criadas na igreja. É na família, irmãos, que nós aprendemos sobre valores sólidos. Valores sólidos. Imagina uma corrida de bastão agora. Imagina uma corrida de bastão. O que nós fazemos na corrida de bastão? É simples, né? Nós recebemos e passamos o bastão. Então a família é uma retransmissora de valores. Os valores que eu recebo, juntamente com os que eu desenvolvo e aprendo, são os valores que eu transmito. Ou não. Ou não. Às vezes nós recebemos bastão de grande valor e não repassamos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quem já tem próximo aos seus 40 anos aí, não precisa falar não, a gente já sabe olhando assim. Quem tem próximo aos seus 40 anos, salvo algumas exceções, fez parte de uma geração que recebeu um ótimo bastão. Um ótimo bastão. A maioria, e o que eu vou falar aqui você vai se identificar, a maioria aqui começou a trabalhar cedo. Aprendeu a ter responsabilidades cedo. A respeitar as pessoas. A ser correto. Se foi de uma família cristã, a ter compromisso com a obra de Deus. Foi disciplinado todas as vezes que era necessário. Aí o que a gente faz hoje? Tudo o inverso do que a gente recebeu em alguns casos. Nosso filho pinta e borda, faz o que quer, só falta dar na nossa cara, a gente não disciplina. A gente se esforçou e trabalhou para ter as coisas e aprendemos o quanto isso foi importante para nós. A gente dá tudo de mão beijada para o nosso filho e acha que está fazendo bem para ele. Aí você recebeu um ótimo bastão e não está passando. É lógico, irmãos, que muitos desses 40 anos, quando eu digo que foi disciplinado de forma agressiva, né? Totalmente fora até daquilo que a gente entende. Alguns quase foram espancados, alguns foram literalmente espancados. Você não precisa fazer isso. Mas não é porque você recebeu de forma tão rígida que você vai deixar sem disciplina nenhuma. A gente vê, irmãos, uma geração hoje que recebe tudo de mão beijada. Eu com 15 anos, meu pai está faltando pouco me dar um tapa na orelha para eu sair arrumar alguma coisa. Saí cedo, trabalhei em banca de jornal, trabalhei como office boy de escritório de contabilidade, depois engrenei no comércio, não saí mais do comércio, e nada disso foi prejudicial para a minha formação, irmãos. A gente entrega tudo de mão beijada, mastigado na mão do filho. A gente não disciplina quando precisa. A gente não impõe regras. É na família que a gente aprende sobre a fé verdadeira. É na família. Paulo, mais uma vez, escrevendo a Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também ela habita em você. Paulo está dizendo para Timóteo: a fé que você tem, eu sei de onde veio. A fé que você tem veio da sua mãe, e antes de vir da sua mãe, veio da sua avó.
É na família, irmãos, que a gente aprende sobre fé. Agora, é lógico que se a pessoa vem de um lar que não é cristão, a igreja vai buscar cumprir esse papel. Mas é inadmissível, irmãos, que a família seja uma família cristã e não trabalhe, não se mobilize, não se esforce para construir a fé daqueles que estão na sua casa. Você sabe por que muitas vezes nós não vemos jovens mais crentes de verdade, vocacionados, que amam a obra de Deus? Porque a família de muitos deixou de ser esse lugar que ensine sobre isso. A gente se preocupa, irmãos, faz até o impossível para que nossos filhos tenham o melhor estudo, a melhor profissão, a melhor roupa, a roupa mais cara, mas a gente não se esforça para que eles sejam homens e mulheres de Deus, em muitos casos. A gente presenteia com um brinquedo de última geração, com tudo mais caro que a gente pode oferecer. A gente nunca deu uma Bíblia para os nossos filhos, pode acontecer com alguma família aqui presente. Seu filho tem Bíblia? Quem presenteou o seu filho com uma Bíblia? Você que é pai e mãe, você já deu uma Bíblia para o seu filho? Qual o incentivo que você investe na vida dele para que ele sirva na obra de Deus? Qual é? São perguntas que nós temos que nos fazer, irmãos. Em último lugar, para que a família foi criada? Para que possamos servir a Deus e as pessoas. Vamos falar esse tópico junto? A família foi criada para que possamos servir a Deus e as pessoas. Façam tudo com amor. Rapidamente, você já enxergou a sua família como um ministério? Você alguma vez já olhou para a sua família como um ministério? Um ministério que trabalha junto para servir a Deus e as pessoas. A hora que você fizer isso, isso vai unir a sua família, isso trará grande benefício e grande alegria para a sua família. Então, enquanto você pode, traga a sua família para a igreja. Enquanto você pode, traga a sua família para a igreja. Irmãos, eu não vou dizer aqui, com qual idade um filho tem condições de gerir a si próprio. Todos nós temos plena condições aqui de saber julgar sobre isso, temos total condições de fazer isso. O problema, irmãos, que a gente tem visto é que tem muitos pais dando liberdade para filhos antes da hora, muito antes da hora, muito antes. Olha aqui, crianças e adolescentes estão totalmente fora de condições de você dar livre liberdade de escolha. Se quando ele for adulto, tiver o seu trabalho, já conseguiu sustentar a si próprio, ele não quiser nada, ok. Mas enquanto isso não acontece, olha aqui, é nosso papel decidir sobre eles. Pais cristãos devem ter a prática de ir à igreja. E aqui eu preciso repetir. Pais cristãos precisam ter a prática de ir à igreja, de frequentar a escola bíblica dominical, de participar dos cultos, das programações da igreja e trazerem seus filhos para cá incontestavelmente. Como você vai levar a sua família para a igreja se nem você vem? Se nem você é assíduo a ela? Incentive sua família a servir na vida da igreja. Irmãos, não dá para descrever a beleza que é uma família que serve na obra de Deus. Quando você vê uma família, grave isso, que serve a Deus, toda a família, glorifique a Deus por essa família. Ela é preciosa demais. Pais, tem um grande valor seu filho ver você servindo na vida da igreja. Para terminar, mobilize sua família para servir as pessoas. É lógico, irmãos, que quando nós servimos na igreja, nós servimos a Deus e as pessoas. Mas quando eu falo sobre esse servir as pessoas, eu falo além, sabe? Eu falo além das quatro paredes. Eu falo além da comunidade de fé.
Eu falo na comunidade que estamos inseridos lá fora. Eu falo na vida fora das quatro paredes do templo. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos ter uma vida doadora. A gente não está pensando para que sua família existe? Sua família existe para ter uma vida doadora. Doadora. A medida de uma vida não consiste na sua duração, mas na sua doação. Vamos falar juntos? A medida de uma vida não consiste na sua duração, mas na sua doação. Você pode ficar de pé? Vamos lá, para que você saia daqui entendendo e memorizando tudo que foi ministrado nesta noite. O que é a família, irmãos? A família é um projeto de Deus na terra. A família é um projeto do céu aqui na terra. A família é algo que nasceu no coração de Deus e não no coração do homem. Então, o que é a família? É um projeto de Deus. Vamos falar juntos? O que é a família? É um projeto de Deus. E para que, irmãos? Para que serve a família? Aí nós estamos falando de propósito. A família serve, irmãos, para ser abrigo na tempestade, nos períodos de mudança, de fracasso, de rejeição, de preconceito, para ser um centro de aprendizado para a vida. É na família que nós aprendemos, é na família que nós somos formados, para que a gente possa viver lá fora. E a família foi criada para servir a Deus e servir ao próximo, participando da obra de Deus, do reino de Deus, levando a minha família a ter uma vida doadora, entendendo, irmãos, o que é essência na nossa vida, entendendo o que é propósito. Você pode fazer muita coisa na vida e fazer bem feito, eu não duvido disso, mas você precisa entender claramente o que é propósito de Deus na sua vida, para que você existe, para que Deus formou você, e para que você está aqui, para que a sua família está aqui, para que nós estamos aqui. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa.